queria pedir aqui o gancho para falar, só porque a gente está com 39 pessoas agora, então se inscrevam no canal, por favor. Se É, inscrevam. aperta o botão aí que tem botão vermelho aí embaixo. Você aperta, não custa nada, demora um segundo. E dá uma curtida na live para ela aumentar o engajamento dela, chegar muito mais gente. Mas bem, eu tinha uma pergunta que eu queria fazer, que eu esqueci agora, mas não, tudo bem, lembrei. A questão é o seguinte: é, teve uma live que eu fiz aqui em que a gente debateu sobre alguma coisa envolvendo prazer, né? E aí um rapaz da FRJ, o Thiago, ele disse que existiam diversos tipos de prazer diferentes, né? Então tem o prazer de comer um sorvete, um prazer de jogar futebol, o prazer de ler um livro. São prazeres absolutamente diferentes, mas todos eles são prazeres. E aí a gente não poderia pensar isso também para uma obra de arte, porque, tipo, teve um filme do Nolan, por exemplo, que é um filme de guerra, né? E era um filme horrível, assim, em termos do que ele estava apresentando. Mas não foi um horrível que as pessoas queriam ver. Era um horrível ruim, porque as pessoas saíam da sala, elas não queriam mais ver o filme. Então, tipo, nesse sentido, ele não, teve um desfalque ali. Quer dizer, parece que nesse caso específico do filme do Nolan, o filme dele não era bonito, né? Porque não era agradável de certa forma, não era um sofrimento que as pessoas estavam buscando, digamos assim, né? O saldo não foi positivo, as pessoas saíam da sala. Então, nesse sentido, a gente não pode pensar a beleza aí no sentido daquilo que gera prazer, às vezes um prazer misturado com outros sentimentos, mas que gera prazer, né? Porque seria muito estranho a gente dizer que essa experiência foi uma experiência de beleza, por exemplo. O que vocês acham? Foi uma experiência estética. Isso Essa é a foi, questão. isso foi. Não é uma De experiência de beleza beleza, não foi. foi uma experiência estética. Eu assisti um filme há muitos anos chamado Irreversível. Eu não sei se alguém aqui já assistiu. É horrível, tá? É horrível, porque tem um. Assim, é gore, sabe? Tem cenas de assassinato e uma cena de estupro a mais longa do cinema convencional, que dura cerca de 8 minutos e é repulsivo. Enfim, eu fiquei mal depois de assistir aquilo. Definitivamente eu não assistiria aquilo de novo. Mas é um filme bem feito. É um filme original, ele é uniforme, ele tem sentido, é uma boa história, ele é bem contado. Então, ainda assim, é um bom filme. Pode ser uma experiência ruim, uma experiência negativa, mas o diretor, ele conseguiu ter sucesso na sua designação, no seu propósito. Porque essa é uma coisa que eu geralmente uso quando eu vou escrever uma poesia. O que eu quero passar? E eu quero saber se eu vou ter sucesso naquilo que eu estou passando. Então, se o diretor queria deixar as pessoas horrorizadas, então ele conseguiu. Ele realmente me deixou enojada, ele me deixou com repulsa, ele me deixou apavorada. E essa é a questão do Nolan também. O objetivo dele era esse, que nem os filmes do Lars von Trier. Provavelmente ele gosta de provocar esse nojo nas pessoas, esse estranhamento. Enfim, então a gente tem que se perguntar qual é o objetivo do diretor, do criador, e também enfim, se o objetivo dele era esse mesmo e se ele conta isso de uma maneira que seja verossímil, credível, para que as pessoas possam dizer, bem, ainda que tenha sido uma experiência terrível, é um bom filme. É uma boa história. Bom, vou pegando aqui um pouco do que a última fala da Glenda, que eu achei muito interessante, essa questão na verdade, mistura um pouco com isso também, né? Essa questão da admiração e da perturbação, né? Eu acho que essa sensação essa experiência do estranhamento é uma experiência, acho que muito potente, assim, esteticamente e politicamente, né? Pensando a estética, porque eu acho que é muito difícil a gente desvincular essa experiência estética, né? Que vai variar de acordo com entre o receptor e a obra, de acordo com a sua cultura, com o seu repertório, com tudo que ele vem construído ao longo
né, da própria existência até se deparar com aquela obra. Então, entre esse momento, assim, essa construção, ela é social, ela é política. Então, assim, eu acho que essa potência que a obra tem de gerar esse estranhamento, essa perturbação, é talvez entra no belo, né, no sentido de, igual a Glenda falou, tipo assim, cara, esteticamente, assim, se for considerar tecnicamente, tá tudo muito bem feito, mas gera essa repulsa, né? Então, assim, mas essa repulsa, assim, ela nos instiga, talvez, a investigar por que essa repulsa, o que aquilo está me causando essa repulsa. Então, se a gente elabora, se a gente, né, se a obra ela tem essa potência de nos fazer reelaborar a nossa própria percepção diante daquilo, ela já teve, talvez, ali uma potência política, assim, muito forte, de talvez se reformular ali num sentido que não só culturalmente, mas socialmente, com uma potência de intervenção, né? Porque essa experiência de estranhamento, de um distanciamento, de olhar para aqueles elementos ali que são tão perturbadores, mas que causam uma harmonia, né? Porque como que tanta contradição, como tanto caos ali consegue se organizar de forma a produzir algo esteticamente belo, né? Assim, porque faz um sentido, né? Tem ali uma coerência. Então, acho que esse processo de a gente olhar algo harmônico e conseguir intervir nele, né? Talvez desnaturalizar, né, algo que talvez poderia ser naturalizado, mas que a gente consegue estranhar aquilo, é uma potência ali, enfim, muito forte, né? Então, acho que o belo tem muito disso. A Glenda, não sei se foi a Glenda, acho que foi a Glenda mesmo, que falou essa questão da flor. Eu lembrei, inclusive, da bomba de Hiroshima, né? Ela criou aquele impacto visual, porque ela faz aquela forma de um cogumelo, uma flor desabrochando, mas é algo caótico, trágico, né? Mas que tem uma imagem ali que causou um impacto, assim, visualmente, assim, muito forte para o mundo, assim, né? Tanto até a música da Rosa de Hiroshima, né? Que é do Mato Grosso, né? Se não me engano, que que é exatamente essa rosa, né? Que cria essa imagem, assim, uma imagem que talvez seria um belo, que representaria ali uma rosa, algo que faz um sentido para gente, mas é algo trágico, uma bomba que dizimou a população de uma cidade inteira. Então, enfim, né? Eu acho que pensar essa relação, o que é o belo, mas pensando para o lado do receptor também, e do objeto, no que está entre esse meio termo, entre esses dois, né? O que está nesse intermédio, né? Por que me dá essa sensação? O que me causa essa sensação? E como eu posso intervir nisso? Né? Assim, talvez problematizar essa realidade que tantas vezes tão caótica e retirar algumas naturalizações que nos são impostas como um dogma, né? E talvez tirar um pouco. Eu não sei, assim, eu estou falando e pensando ao mesmo tempo, não sei se está fazendo sentido. Mas, enfim. Não, porque assim, eu penso que essa exposição, assim, a arte, a estética, o quanto que isso nos constrói socialmente falando, né? Tipo, talvez muitas das concepções, talvez heteronormativas que nós temos hoje em dia, foi muitas vezes, no meu caso, a minha geração, assim, desencadeado por uma série de obras de contos de fadas que a gente lia numa literatura infantil e que a gente via nos filmes da Disney, por exemplo. Né, que era ali a princesa, o príncipe que vai salvar a princesa, e criava ali um padrão, né, heteronormativo, e também, ao mesmo tempo, reforçou ali muito uma potência que talvez gerou, inclusive, talvez essa cultura um pouco misógina, um pouco não, né, bastante misógina, que nós vivenciamos hoje em dia, em construída em decorrência disso, né? Então, como que a gente se
se torna refém, quão impactado a gente é por essa arte, e talvez pensar em desconstruir, né? E não talvez aceitar, mas em confrontar essa noção de uma harmonia ou de algo que nos é talvez construído, que cria ali uma concepção harmônica fechada e esteticamente bela, mas que é passível talvez de uma intervenção, de uma desconstrução, né? É isso, eu falei muito e não sei se Eu quero aproveitar que você falou sobre essa questão dos contos de fadas e tudo mais. Eu fui criada na igreja evangélica. E hoje eu sou ateia, mas eu sempre digo que eu saí da religião, mas a religião não sai de mim. Então, eu tenho uma admiração muito grande por estética judaico-cristã, principalmente a católica. Até porque o protestantismo, ele não lida muito, ele não tem muito dessa construção de imagens e arquitetura e tudo mais, porque eles associam com idolatria, né? Então, tem a ver com uma divergência de doutrina, de interpretação. E é realmente muito contundente essa presença dos símbolos e das referências cristãs na minha vida, em tudo aquilo que eu faço. Então, ainda que eu não leve isso como um norte moral, é uma experiência estética muito profunda para mim. Ela tem um significado na minha vida, ela tem um significado na minha existência, de um modo que deuses indianos não têm da mesma forma. E o engraçado também é que faz pouco tempo que eu comecei a estudar sobre budismo. Hoje em dia eu olho para aquela estatuazinha do Buda diferente. Eu olho para aquilo com carinho, com afeto. Eu penso, nossa, essa pessoa foi fenomenal, foi genial para o seu período. Tu vê muito mais beleza do que antes, quando aquilo simplesmente passava de maneira banal para mim, porque eu não tinha conhecimento sobre aquilo. Então, realmente, esse conhecimento a respeito das coisas, ter uma certa familiaridade, também é a respeito de como tu organiza o teu mundo, como tu organiza a estética, a tua moral, como que tu organiza as tuas relações pessoais, como que tu organiza as tuas lembranças também, porque, querendo ou não, dá um sentimento de nostalgia. Basicamente isso. Eu acho que tem dois assuntos aqui que a gente está confundindo, está misturando e está conversando como se fossem o mesmo. Um é a experiência estética e o outro é a beleza. E esses assuntos, eles não são a mesma coisa. Experiência estética é uma coisa e a beleza é outra. Voltando lá atrás, quando você falou do Irreversível, eu adorei o filme. Não veria de novo. Eu vi uma vez. Adorei. Terminou o filme, pronto, acabou. Acho que eu vi no cinema até. Saí do cinema, poxa, muito bom, não quero ver de novo, não. Mas, tipo assim, tudo que enquanto eu estava vendo, tudo que eu vi, eu gostei. E aí eu acho que também tecnicamente o filme era realmente muito bom. O filme era intrigante porque ele era um daqueles filmes que acontece ao contrário, né? Então, a história, o formato da história é interessante, ele é intrigante. Então, tipo assim, ele é satisfatório, tipo, mentalmente ele é satisfatório porque a harmonia dele é desconstruída. Você tem que trabalhar para aquilo fazer sentido. E as violências parecem gratuitas até as coisas serem explicadas, assim, no fim. Mas eu acho que tem uma outra coisa que a gente esquece, que é a necessidade humana de catarse, sabe? Tipo, a gente, às vezes, precisa ter uma experiência, tipo, segura de emoções ruins. E eu acho que a experiência estética tem isso, entendeu? Nem sempre a beleza vai dar pra gente a possibilidade da gente ter catarse, sabe? Tipo assim, ainda mais hoje em dia, né, que a gente... tudo parece que é sempre levado para o mais belo possível, né? Tipo assim, você não consegue nem, tipo, comprar uma garrafa d'água que não seja, tipo, pensada de algum modo a ser feita mais bela. O celular é feito mais belo. Sempre as coisas são feitas para serem melhores, para serem mais agradáveis, mais harmoniosas, né? Tudo que nos cerca parece que busca esse ideal, assim, mesmo que o mundo esteja de pernas para o ar, assim, mesmo que as políticas, que a gente não concorde, parece que existe um ideal de, pelo menos quem está fazendo design de produtos,
está indo sempre para o mais belo. É difícil você ver alguém tentar vender uma fruteira feia. Não, parece que não vende. Então, parece que em algum lugar as coisas estão indo em direção ao mais belo, ao mais harmonioso. Mas o humano ainda precisa ter sentimentos, a experiência de sentimentos desagradáveis, a Pietà, o filme de guerra, o Irreversível, o Édipo Rei. Essas coisas vão te dar um sentimento, vão te dar a oportunidade. Marley e eu, você vai sentar e você vai ver uma tragédia que ocorreu com outra pessoa e você vai chorar e chorar e chorar e voltar para sua vida, que não é aquela tragédia, que não foi aquilo. Então, é uma forma segura de você experimentar esses sentimentos, assim, que não te pertencem, ou, tipo, que você não entende, se te pertencem, você não entende eles, e aí você experimenta eles na arte e pronto, uma experiência estética me deu algo que eu não conseguia ter na minha vida normal. Agora, o belo é outra coisa, uma coisa de experiência estética, outra coisa é o belo. E aí, Bruno, eu acho que essa questão política que você está falando, isso está na experiência estética. Eu não acho que isso está no belo, porque eu acho difícil você argumentar que o belo é usado como uma forma de protesto. Pelo menos essa é a minha impressão. Eu também acho um pouco, desculpa, eu acho um pouco ingênuo também dizer que a heteronormatividade, tipo, vem da Disney, tipo assim, a heteronormatividade é uma coisa antiga. Tipo assim, a Disney foi só aconteceu recentemente, sabe? Tipo assim, desculpa, mas tipo... Um exemplo. Não, exemplo. Tipo, séculos e séculos de humanidade sendo heteronormativa. Não foi o Walt Disney que inventou, sabe? Não, jamais. Eu vou falar sobre algumas coisas pontualmente, assim. Mas, assim, porque o pessoal falou bastante de estranhamento, e, assim, eu pensava mais em estranhamento, exatamente esse termo, né? Quando eu tinha contato com obras de arte, filmes, e antes de eu estudar estética, eu pensava mais nessas questões, assim, uma espécie de potência da arte, né? Mas agora, como vocês falaram, para mim, assim, é um pouco diferente. Por exemplo, o filme Irreversível, para mim, não causa estranhamento, nesse sentido que eu penso que há muitas coisas na arte, na literatura causam, assim, que realmente é aquilo que te faz buscar, que muda alguma coisa na sua vida, não sei, que te faz ir buscar uma outra informação, ou, não sei. Tô falando, assim, mais por uma experiência que eu tinha mais anterior, quando pensava mais nas questões sobre arte mesmo, né? Sem pensar a questão mais filosófica, assim. Enfim, eu acho que Irreversível, para mim, não assistiria de novo também. Não é que seja um filme ruim, assim, eu concordo, tem os elementos, assim, estéticos e tudo mais, mas aquelas cenas de violência, talvez gere um pouco de desgosto, ou não lembro a palavra que vocês falaram aqui também, mas só para dizer que para mim não é a mesma coisa que estranhamento. Estranhamento está mais nesse sentido que vocês falaram também de instigar alguma outra coisa que vai... Eu sinceramente acho que era um pouco gratuito aquela violência toda do filme. Assim, para mim não, né? Apesar de, enfim... mas eu acho que tem outras coisas que causam estranhamento, né? Outros filmes, tal, a literatura do Kafka, por exemplo, enfim. Sobre a questão, assim, mais política, e vocês estavam falando de coisas belas, eu acho, assim, que o belo, eu concordo um pouco com a Luísa, que tem a ver, talvez, uma coisa mais ampla que o belo, né? Mais pro lado da experiência estética do que o belo em si. Mas se a gente pensa belo como uma propriedade estética, ou questões mais formais estéticas também, eu acho que, nesse sentido, quando alguma coisa é feita com beleza, ela potencializa, ela pode, não é a beleza em si, mas aquele objeto, uma apresentação, é feito com essa beleza, ela potencializa
funções religiosas, funções políticas, né? Eu vejo assim que isso ocorreu na arte desde que ela existe, né? Por isso que eu acho que as coisas não é que ela em si, mas um objeto, por exemplo, que é feito com beleza e cumpre uma função religiosa, por exemplo, sei lá, pinturas renascentistas ou coisa assim, essa função religiosa ela vai ser cumprida de uma forma mais eficaz se aquilo é feito com, né, eu acho. Não sei se só beleza daí, talvez outros elementos formais também. Então, um pouco a forma com que eu estava tentando ver a questão, né, que vocês estavam colocando aí. Acho que assim, né, talvez uma posição, eu tenho bastante dúvidas sobre isso, mas talvez existe uma discussão também em relação à autonomia da estética, em relação à moral, né, se os elementos morais intervêm, né, se eles se fazem parte de uma apreciação estética ou não, se é possível separar, né, moral, política, de uma apreciação estética ou da própria... e daí eu não sei se em termos de apreciação eu já tenho dúvidas, mas em termos da organização formal do objeto, eu penso assim que essa organização formal do objeto, ela potencializa essas outras questões, tanto a religiosa quanto a política, né? Mas ela pode ser vista de forma autônoma também. Eu posso apreciar uma obra, como a gente tem muitos exemplos, né? A Glenda falou ali de muitos exemplos de, por exemplo, igrejas góticas, né? Pinturas renascentistas, enfim, eu posso ver e apreciar isso sem pensar numa questão religiosa hoje, né? Mas talvez naquele momento ela fosse apreciada por ter essas características estéticas e, ao mesmo tempo, servisse uma função religiosa, né? Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.